Ei, gente, espero que todo mundo esteja bem. Bem-vindo ao nosso segundo episódio da terceira temporada do nosso podcast Mira Nelas, que está sendo aqui em BH, nossa cidade natal, a cidade onde tudo começou. Hoje a gente está recebendo aqui uma mulher maravilhosa, Manu Panteliades. Ela é médica dermatologista, especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Obrigada, Manu, por você ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Manu. A gente está muito feliz de te receber aqui. Obrigada a vocês, meninas, pelo convite. Estou sempre às ordens aí. Adorei. Bom, nessa temporada a gente está falando um pouco sobre o empreendedorismo de uma forma geral, empreendedorismo feminino, mas também trazendo um pouco dessa... da mineira, de quais os desafios. Você consegue identificar algum desafio específico porque você, além de médica, é empreendedora, você tem a sua clínica. E aí você consegue identificar algum desafio específico de Minas? Então, muitos, né? Primeiro, começa na medicina, porque a gente não aprende nada de empreendedorismo, de ter uma empresa. E a medicina hoje, a gente tem que ter a nossa empresa, a gente tem que saber números, né? A gente tem que fazer cálculo, não é simplesmente ser médico. Então, já começou por aí. Comecei procurando ajuda, fazendo uma pós de gestão de clínicas, para a gente conseguir. Tem o apoio dos meus pais, que sabem muito da parte de contabilidade. Tem muito apoio. Tem um time aí por trás que me ajudou demais. E, em relação a Minas, é que aqui as pessoas são um pouco mais fechadas, né? Assim, é mais difícil da gente conversar numa mesa sobre esses assuntos. Muitas vezes as pessoas escondem um pouquinho de informação. Perfeito. Então, aí ficou um pouco mais difícil, mas a gente também vai conseguindo e vai conquistando também. Com jeitinho mineiro, a gente... O mineiro, eu acho que ao mesmo tempo em que ele é muito hospitaleiro e receptivo, ele é muito, de fato, desconfiado. Né? Então, não quer passar muita informação, né? Não quer falar muito, assim... Falar sobre dinheiro para o mineiro é muito difícil, eu acho também, exato. Né? Eu acho que essas coisas acabam pesando quando a gente fala em empreender, né, também. Com certeza. Ô, Manu, você não... Assim, até onde eu sei... Bom, para quem não sabe, a Manu, ela é sobrinha da Marília, que é nossa sócia, né? Lá na Global. Então, assim, até onde eu sei, você não vem de uma família de médicos, né? Não, sou a primeira da família. Porque, geralmente, assim, o que eu costumo ver é que médicos vêm muito dessa coisa da família. Acho que advogado também tem muito disso. E aí, como que você foi, assim, por esse caminho da medicina e até chegar na área de dermatologia? Boa. Então, na medicina, eu acho que foi sorte, assim. Eu sempre gostei muito de estudar na escola. E aí, no penúltimo ano de escola, eu tinha que decidir o que eu queria. Eu falei, sou muito estudiosa. Normalmente, sempre fui boa aluna. Eu falei... Vou fazer medicina, que é o curso mais difícil. Foi assim, foi sorte. E aí fiz, graças a Deus passei, e fui indo. E aí no último ano de faculdade eu pensei, e aí, o que eu vou fazer agora? Para qual área que eu vou? E eu gostava muito da parte estética e pensava em fazer cirurgia, na faculdade toda. Mas uma das minhas melhores amigas, que inclusive nasceu no mesmo dia que eu, então a gente é muito parecida, ela virou e falou, Manu, não é cirurgia que você gosta de dermato, você gosta de pequenos procedimentos, você gosta de mexer com a área da estética. Aí eu falei, Marina, você tá certa. Hoje a filhinha dela chama Manu, inclusive. Que gracinha. Aí falou, você tá certa, vou fazer dermato. E aí fui pra dermato e foi assim, amor à primeira vista. Eu acho que, assim, tem tudo a ver com você. Mas eu acho que a gente vai... As coisas vão acontecendo também de uma forma, né, que a gente vai se adaptando. Claro, Sempre gostei, mas eu não achava que era. Até alguém vai lá e faz a gente atinar. Nossa, realmente, tem tudo a ver. Né? Aí foi. E aí, como você estava falando antes, além de médica, você também foi para essa parte do empreendedorismo, né? Você abriu a sua própria clínica. E essa ideia sempre teve junto com você desde a época de faculdade? Ou teve um momento que você falou, não, eu quero mesmo ter o meu próprio negócio e ir por esse caminho? Então, não tinha. Inclusive, depois que eu acabei a dermato, eu também não tinha. Eu fui trabalhar numa clínica grande, assim que eu acabei a minha residência, de um colega super legal, assim, que foi maravilhoso, abriu as portas para mim. E lá eu comecei a ter meus pacientes, comecei a ter minha clientela, mas eu não conseguia fazer tudo exatamente do jeito que eu queria, por ser uma clínica maior, com vários médicos. E aí começou a
surgir esse desejo. Eu quero ter o meu espaço para fazer as coisinhas do meu jeito, para ter um cafezinho do meu jeito que eu quero servir, para ter o cheiro tal na clínica, a decoração tal da clínica. E aí foi nascendo. Isso deve ter não tem muito tempo, tem em torno de 2 anos e meio. Eu sou dermatologista há 7 anos. 6 para 7 anos. Então eu já estava assim, mais bem estabelecida, já tinha minha cartela aí de pacientes. E aí começou a surgir esse desejo, aí eu conversei com meus pais, conversei com meu marido, aí eles me apoiaram, falei, vamos embora. Aí fui procurar imóvel, aí achamos, papai me ajudou também, meu pai me ajuda muito, me ajudou. A escolher, adorou a região, hoje a gente está no Santo Agostinho, eu moro ali muito pertinho também, então ficou perto da família toda. E aí, graças a Deus, a gente vai fazer 1 ano de clínica agora, dia 1º de agosto. Graças a Deus, é muito trabalho seu, muito né? Exato. A gente trabalha bem, a turminha lá tá boa. Hoje estamos com uma equipe de 12 pessoas. Nossa, bem grande. Com um time bom. Temos mais uma dermato-assistente, temos nosso time lá das meninas da parte estética, temos fisioterapeuta, temos esteticista, as minhas auxiliares. Então, é uma equipe que está... E os desafios aí? Você já falou que na faculdade de medicina você não aprende nada sobre isso, né? E a gente vê muito isso mesmo, na verdade, em diversas profissões, para não dizer em todas. Né? A pessoa sai sabendo muito da parte técnica, mas não tem nenhum, assim, como é que eu vou transformar isso num negócio, né? Porque a profissão nada mais é do que um negócio, né? Exatamente. E aí, a gente chega no mercado e não sabe nem colocar preço no serviço que a gente vai oferecer. Então, quais que foram esses desafios aí, quando você decidiu abrir o seu próprio negócio? Começou a criar um CNPJ, né? Que a gente não sabe nem isso. Vai procurar o contador, né? Para saber como criar. Mas eu acho que quando a gente tem a ajuda também, a gente escolhe bons profissionais para prestarem serviço ou para irem com a gente, faz muita diferença, né? Então, desde o início, eu escolhi uma empresa muito boa que me ajuda em relação à contabilidade. Aí eles foram me ajudando nesse aspecto, que já foi o primeiro desafio. Isso que você está falando faz todo sentido. E a gente aprendeu muito isso também, que, assim, faz o que você sabe fazer e passa para as outras pessoas o que elas sabem fazer. Porque a gente ficar se desgastando, às vezes, com coisas que não vão nos trazer o resultado, mas que precisam ser feitas, né? Ao invés de passar para quem sabe, para um contador, para quem conhece, enfim. E pra gente não ter dor de cabeça, né? Porque Sim. se faz errado também, a gente tem que fazer 2 vezes, né? E acaba que tem 2 gastos. Então, aí a primeira parte foi essa. Depois, a parte de construção, a gente tem que tirar uma série de certificados da vigilância. Também peguei uma consultora para ajudar a gente. Também foi ótimo, uma enfermeira especialista nisso, e conseguimos passar direitinho. Mas eu acho que o maior desafio mesmo é em relação a números, a planilhas, essa parte administrativa, financeira da clínica. Sim. E aí agora eu tenho o apoio de uma gestora e me ajuda demais, porque ela faz planilha de tudo, a gente tem reunião toda semana, ela me mostra os números. Porque antes a gente não sabe, assim, isso é muito comum, médico não saber quanto que ganha. A gente não sabe, porque acaba que você tem vários empregos. Quando eu saí da residência, eu tinha 7 empregos. Nossa. Aí você tem vários empregos, cada um você recebe num banco, cada um você recebe num dia. Cada paciente tem convênio que apaga 90 dias depois, tem convênio que paga 120 dias depois. Você não sabe nem o que você está recebendo, exato. Né? De onde que veio. Exatamente. Então, se você não tem um apoio, não é muito organizado, você provavelmente está comendo mosca. Está passando um monte de coisa ali que você está deixando, inclusive, de receber. Com certeza, você está deixando dinheiro na mesa. Eu gosto muito quando você fala, Manu, que você foi olhar os números, porque isso na medicina é quase que é super raro, né? Eu tenho convivido ultimamente com alguns médicos empreendedores. E o que você viu nesses números? O que como que te chamou a atenção isso? E o que você precisou desenvolver para ver? Porque eu entendo, assim, a sua atividade-chave é a dermatologia. Você entende de saúde. É muito distante, né? Se for pensar em números, em planilha de Excel, em EBITDA, não sei nem se chega a esse nível de detalhamento, mas conta pra gente um pouco mais sobre esses números. A primeira parte começou assim, como calcular um faturamento, como precificar os procedimentos, Perfeito. Qual o custo fixo que você tem. Então, eram coisas que, na primeira reunião com essa minha gestora, ela me perguntou, eu falei... não faço ideia. Menor ideia. A gente sabe aquele negócio, você consegue pagar as contas, você sabe que o seu negócio está viável, porque acaba sobrando um pouquinho,
Mas o quanto que você está ganhando, quanto você está saindo, quanto você está gastando, não tinha nada controlado. Então, foi isso. Aí, fazendo a pós junto também, eu ia calculando, ia conversando com ela, e a gente ia fazendo, desenvolvendo isso. Hoje está tudo planilhado, tudo certinho. Ela sabe margem de tudo, sabe quanto que pode dar ou não de desconto, dependendo do pacote de tratamento do paciente. Então, já está tudo, assim, bem esquematizado. Você já sabe a margem de lucro de cada procedimento. De todos, exato. Que legal. Pra gente saber até assim, vamos fazer uma campanha para presentear os nossos pacientes. Sim. O que a gente pode fazer, onde que a gente pode colocar, porque também se tem um procedimento que, a gente tem procedimentos na clínica, com certeza, que não dão um lucro grande, mas são procedimentos que eu quero que o meu paciente esteja ali, que eu quero que ele faça na clínica. Estratégicos, né? Estratégicos, exatamente. E aí, não vale a pena a gente colocar esse tipo de procedimento, porque ele já não tem a margem de lucro boa, né? Não se paga. E a gente já tem outros que tem, então eles já entram mais nas campanhas. Entendi. Então, tudo pensado nisso, sempre o paciente em primeiro lugar, a gente pensando na necessidade dele, mas para a gente conseguir que ele faça o máximo de coisas possível e que se sinta bem. Não, é porque ela estava falando essa questão da necessidade do paciente. Ah, boa. E eu imagino, assim, que nessa área da estética deva chegar lá pessoas pedindo coisas absurdas. Né? E ali, ao mesmo tempo em que você é a médica e que você tem que, né, focar ali na saúde, até na estética mesmo desse paciente, você também é a dona do negócio, né? Então, como é que você lida? Porque eu imagino que você já tenha falado não para algum paciente seu, com isso, assim, porque ao mesmo tempo em que você está falando sim para a saúde, para a estética dele, você também está falando não para um seu negócio. Cliente, para o seu negócio ali. Como é que é essa balança? Eu deixo a medicina sempre em primeiro lugar. Assim, isso eu falo muito com as meninas, com a gestora. Não adianta você querer montar um protocolo fixo de um paciente que eu não conheço. Não existe isso. Todos os meus pacientes passam por avaliação antes, para saber qual que é a indicação dele, e canso de falar não. Várias pacientes antigas já marcam, eu quero fazer preenchimento de boca. Já olho e falo, hoje a gente vai só tomar café. Já sei que a gente não vai fazer, que tá ótimo. Então, e eu não faço mesmo. Eu faço quando o paciente tem indicação e quando vai ficar esteticamente bonito. Porque eles são minhas propagandas também. Claro. Né? Então, se ficar uma coisa deformada, Sim. eu vou acabar atrapalhando a minha fama, digamos. Então, não é isso que a gente quer. Então, tanto do ponto de vista de saúde, quanto de padrão de beleza. Né? De manter o padrão normal de beleza, sem essas extravagâncias que a gente tem visto. A gente tem visto muito, né? O que você acha que aconteceu? Então, foi a era dos preenchedores, né? Dos ácidos hialurônicos. Agora, a gente já está saindo, assim, eu tenho muitos pacientes com medo, que muitas vezes eu tenho que tentar convencê-lo de que aquilo é importante para o gerenciamento do envelhecimento dele, mas justamente porque passou demais do ponto, né? E passou do ponto em termos de quantidade, em termos de segurança, a gente tem tido muitas complicações. Eu recebo no consultório complicações de outros profissionais, principalmente não médicos, então a gente vê de tudo. Que é muito pior, né? Você ter que consertar um trabalho mal feito é muito pior do que você fazer do início. É difícil porque a gente não sabe como que foi feito, a gente não sabe o que foi usado. Então, tratar as complicações é difícil. A gente tem que saber tratar as nossas. Então, claro. Né, assim, eu falo sempre com os pacientes, a segurança em primeiro lugar. Se acontecer qualquer coisa, você vai voltar aqui, risco existe, todo procedimento tem risco. Mas o risco ele tem que ser minimizado ao máximo, e se acontecer, eu estou preparada para tratar. Exatamente, você é médico e você sabe por que aconteceu e o que fazer, né? E como identificar de forma precoce, que muitas vezes a gente vê, aparece na televisão, demorou para identificar a complicação e aí teve uma sequela. Então, a gente tem que saber tudo isso. E hoje, grande parte dos congressos é baseado em complicações. A gente tem muita aula de complicação, justamente para tratar de forma bem precoce, porque isso aí faz o êxito. Entendi. Você falou aí de gerenciamento, tinha essa pergunta aqui. A gente viu que no seu Instagram você coloca que você faz o gerenciamento de envelhecimento. Eu adorei esse termo. O que exatamente você pensou quando criou isso? Então, eu pensei na minha consultora financeira. Falei, para que a gente tem uma consultora financeira? Para ajudar a gente a decidir a melhor opção para a gente naquele momento e sem desperdício, certo? Então, o que eu quero para os meus pacientes é isso, fazer o mínimo suficiente para a gente envelhecer bem. A gente vai envelhecer? Vai. Só que eu quero que vocês envelheçam bem. Então, meu objetivo é que a gente pareça, eu tô com 50 anos, pareço 50 anos, pareço 50 anos muito bem. Saudáveis, né? Saudável, com uma pele bonita, uma pele cuidada. Pode não ser a pele mais esticada, com um aspecto
cirurgia, digamos. Sim. Mas vai ser uma pele muito bem cuidada. Claro. Não adianta ter 50 e querer parecer 30, porque não vai ficar natural, não tem como, né? Exatamente. Não tem jeito. Exato. Não é essa a expectativa. E a parte da consultora é porque é muito fácil indicar tudo. Se eu tenho tudo na clínica, eu tenho ultrassom, eu tenho laser, eu tenho fio, eu tenho preenchimento, eu tenho bioestimulador de colágeno e tenho toxina. É muito fácil para todos os pacientes, eu vou indicar tudo. Então, a minha parte de gerenciar eu acho que para você, nesse momento, isso é mais importante. Numa segunda etapa, a gente pode fazer isso, gastando o mínimo possível. Um custo-benefício bom, né? Então, do mesmo jeito que você faz esse gerenciamento para a sua clínica, você pensa em fazer para o seu paciente. Exatamente. Adorei esse conceito. Muito bom. Muito legal, Manu. Manu, uma coisa que eu queria saber também, assim, você falou que hoje você está com 12 pessoas na sua equipe, né? Você faz a gestão dessas pessoas também ou não? Você tem alguém? Faço e tem ajuda também. Mas eu sempre eu gosto muito de estar lá, eu gosto de ser a empresária mesmo, de ver tudo que está acontecendo. Então, eu sempre tô lá. Eu chego normalmente na clínica 7h30 e vou embora 8h30 todos os dias. A gente brinca no prédio que a nossa clínica, chegamos antes e vamos embora depois de todo mundo, que o resto do prédio tá vazio. Então, a gente... Aonde que fica ali no Santo Agostinho? Fica na Ouro Preto. Ah, tá. Ali no quarteirão acima do EPA. Sei. Ah, tá bom. Depois a gente coloca o endereço da clínica aqui. Por favor. Nos cards do vídeo, pro pessoal te procurar lá. Sim. Mas, voltando a falar aqui da equipe, essas pessoas, você foi identificando a necessidade de tê-las ali no decorrer, né, da prática mesmo? Ou alguém te falou, olha, você precisa ter uma pessoa para isso aqui? Como que foi a definição da equipe? No início, eu identifiquei as minhas necessidades e não queria colocar também muita gente porque era o inicinho. Então, também não queria aumentar demais os gastos da clínica para manter ali a balança positiva. E aí, depois, com a consultoria, eu fui sentindo necessidade de ter pessoas específicas para funções específicas. E aí, a gente foi contratando. E aí, hoje, você tem uma gestora. E aí, as outras pessoas, o que elas fazem ali na clínica? Aí, eu tenho 2 recepcionistas. Tenho uma que é responsável pelas vendas e auxiliar do meu consultório. Tenho 2 esteticistas, uma fisioterapeuta. As meninas fazem procedimentos, os procedimentos não médicos. Tem uma dermatoassistente, a nossa auxiliar de limpeza. Acho que foi todo mundo. É que a gente não pensa, né, na estrutura que precisa para a clínica toda funcionar. Você está falando nessa questão de pessoas responsáveis pela venda. A gente não pensa nisso, né? Então... Não, é muito legal você falar de venda. Para você, foi desafiador entender o paciente como venda? Demais. E ainda é. Ainda é, né? Ainda é. Porque as meninas... essa gestora fala, você é uma mãe. E a gente quer dar desconto de tudo. Eu quero que o paciente consiga fazer. Sim. Então, ela fala, eu tô apertada. Eu falo, gente, divide em 15 vezes pra eles. As meninas, mas não pode, doutora. Mas tem que dar. Tem que dar desconto máximo. Aí elas não... Doutora, não tem jeito. Aí eu fico assim, aquela situação. É difícil. Porque você precisa também pensar na saúde do seu negócio, né? Tem... uma coisa que um dos meus mentores lá fala, que ele fala que principalmente para os médicos é difícil, assim, identificar o que é caridade, o que é hobby, o que é negócio. Então, você pode ter uma parte de caridade, que você vai fazer isso, né, que você vai trabalhar de graça em prol de alguém. Você tem um hobby que você vai gastar o seu dinheiro para o seu prazer. E você tem um negócio que necessariamente você vai ter que ter uma linha ali, uma última linha que a gente fala de lucro. Então, eu acho muito importante vocês começarem a tratar a medicina, porque se você não trata como venda, uma pessoa que nem é médica tá tratando como venda e tá vendendo o Botox e depois ele vai chegar para você. Então, se você não vende, o outro que não é médico ou que não é tão bom quanto você... ele vai vender. Então, é melhor para todo mundo que você venda, né? É melhor para a sociedade, para os seus pacientes que você venda. Acho que as pessoas precisam entender isso, que não é porque você está tratando saúde que você tem todo o investimento, você tem uma clínica, você tem anos de estudo. Isso precisa ser sustentável. Mas eu imagino que até para vocês, médicos, né, que trabalham com seriedade, seja muito difícil, né? Esse limiar, assim, entre o que eu estou comercializando aqui e o que eu estou tratando de fato, que é a saúde do meu paciente.
Eu falo isso porque eu me formei em Direito e eu acho que a gente tem muito essa coisa no Direito também, até por questões relacionadas a Código de Ética, OAB, que não permite, por exemplo, um advogado fazer propaganda do seu negócio. Eu vejo que tem muito isso na medicina também, né? E então até onde que vai, né, esse limite, assim, entre é o meu negócio, é a minha profissão, e tudo bem que eu vou ganhar dinheiro com isso aqui também, mas isso não significa que eu tô deixando de atender o meu paciente focando na saúde dele, né? Então, eu imagino que fique também um pouco dessa confusão. Aí, e assim, quando a gente fala, ela é médica e é empreendedora, a gente sabe que tem gente que nem gosta de falar isso, porque vai muito para esse lado comercial, né? E o mineiro, né? Aí entra de novo na dificuldade do mineiro, porque você não pode falar de dinheiro, né? Exato. E eu tenho muita dificuldade, inclusive, eu não faço a venda. Eu indico o tratamento. Eu não sei o valor direito das coisas do consultório. Porque eu tenho esse bloqueio. Porque eu me coloco como médica e não gosto de ficar falando. E tal procedimento é tanto. Eu falo com as meninas, gente, capricha no desconto, capricha no parcelamento. Mas o total mesmo, eu nem tô sabendo. Por quê? Eu não gosto nem de ficar pensando demais para não deixar o negócio entrar tanto, para ficar a parte médica. Sim, tá certo. Tá certo, é isso mesmo. Agora vamos um pouquinho mais, antes de entrar aqui, a gente estava conversando sobre redes sociais, né? Você estava falando que o que pode, o que não pode. Explica pra gente de novo, por favor, o que você estava falando. A gente, médico, a gente tem uma regulamentação do CRM sobre as postagens. Então, a gente pode fazer as postagens com objetivo informativo para os nossos pacientes e não como uma forma de propaganda. Então, não é esse o objetivo. Então, a gente tem uma série de restrições que a gente não vê em outras profissões. Sim. E que, às vezes, torna isso um pouco desleal, né? Eu brinco que tem paciente para todo mundo. Também não é um grande problema que, no final das contas, as pessoas que elas se parecem com você, elas vão até você. Não precisa de falar, eu vou ficar sem paciente. Perfeito. Não quem está alinhado, né, com o seu trabalho vai te procurar. Vai procurar. Mas é chato, porque muitas vezes eles querem ver mais. Vários pacientes ficam pedindo, posta antes e depois, posta antes e depois. Gente, não é bem assim. Tem que ser um antes e depois com caráter informativo. Não é para fazer propaganda e isso não garante resultado de nada. Então, cada paciente é único e a gente não pode ficar falando que isso vai ser o resultado, porque não necessariamente vai. Né? As respostas são muito diferentes. De cada organismo, enfim. Por isso que precisa de um médico, porque estudou tantos anos para falar, né? Exato. E tem ainda o problema das manipulações. Então, é fácil da gente fazer um antes e depois manipulado. A gente pode pegar uma foto, eu consigo fazer uma pose aqui, que eu vou ficar com uma papada enorme e esticar um pouquinho o pescoço e eu vou ficar sem papada. E isso a gente vê muito em rede. Tem coisa que é tipo nítido. Exato. Que é a posição, a luz. Você coloca a luz de baixo, coloca a luz de cima. Mas às vezes uma pessoa que não tem muito essa noção estética não percebe Não mesmo, percebe. Né? E assim, praticamente ninguém. Eu não percebo. A gente olha e fala, nossa, melhorou demais. Aí eu olho e falo, tem manipulação, não é assim. Então, a foto real de um antes e depois que a gente tem, por exemplo, no consultório, que a gente mostra para o paciente depois de um tratamento, ela é feita padronizada. Então, a gente tem a foto com a distância, tanto da máquina, com o fundo preto. Com a mesma luz. Com a mesma luz, exatamente. Tem uns antes e depois, até que eu vi lá no seu Instagram também, na parte mais capilar também, que é uma coisa que não tem muito como enganar ali, né? Você tá vendo. Eu achei muito interessante esse trabalho também depois. Queria que você falasse um pouco de quais são os trabalhos que você desenvolve lá na clínica. Mas pode voltar. Não, é que a gente estava falando da rede social. E aí, mas você tem eu concordo que acaba sendo desleal, porque aí você pega um não médico que também faz o que você faz e beleza, ele pode vender. Mas de que forma que você acredita que também ajudou no seu negócio, as redes sociais? Ajuda muito. A informação. Exatamente a informação. Então, muitas vezes eu tenho, minha primeira consulta dura 1h30. Nessa 1h30, eu não consigo abordar tudo que eu deveria e às vezes fica faltando uma parte, por exemplo, do corporal, que a paciente não teve tempo de me queixar. E às vezes eu falei lá no Instagram de uma forma de tratar uma flacidez de abdômen pós-parto, por exemplo, e ela me questiona. Doutor, eu vi você falando do abdômen, vamos ver meu abdômen? Então, isso às vezes ela legal. nem sabe, né? Às vezes ela nem sabe, exato. Então, quando a gente fala, e é legal do paciente perguntar. Então, às vezes eles já estão sabendo. Doutor, hoje a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o profile ou a gente vai fazer o skin buster? Porque eu vi no Instagram que você falou dos dois.
qual que é a minha indicação? Sim. Então, é interessante, assim, porque você explica. Toda consulta eu vou dando uma aulinha. Eu falo, olha, a gente está usando esse produto por causa disso e disso, que eu vejo nesse momento que a gente tem uma necessidade maior disso. E vai explicando. Sim, tem um caráter educativo, né, também. Exato. E, assim, né, no mundo que a estética hoje está até no salão de beleza, que todo mundo faz tudo. Uhum. Então, é bom, porque os pacientes acho que ficam mais atentos e ficam até menos suscetíveis a cair numa dessas. Uhum. Verdade. E pra você é tranquilo, assim, aparecer nas redes sociais? Você tem alguma dificuldade? Hoje não, hoje tá tranquilo. O início é estranho. E no início, assim, eu comecei a fazer Instagram muito cedo. Eu gosto dessas novidades, então logo que surgiu o Instagram, eu já tinha Instagram. E aí eu fui vendo as fotos iniciais do meu Instagram outro dia, assim, umas fotos aleatórias. Eu tava fazendo internato rural, Tiradentes, eu com essa minha melhor amiga. Ah, mas que delícia fazer lá, né? Foi ótimo. A gente foi super sortuda no sorteio, graças a Deus. Aí eu tava vendo essas fotos, então desde o início eu já gostava do Instagram, já postava, já seguia muita gente. Eu adoro coisa de moda também, então sempre sigo. E aí você já vai ficando mais influenciado. Aí no início, dos meus colegas de medicina, ninguém fazia. Obrigada. E na dermato, você precisa fazer, né? Você precisa mostrar, informar, mostrar seu trabalho, mostrar o seu estilo. Porque tudo isso é importante pro paciente se identificar conectar, e te escolher. Né? Exato. E aí foi tranquilo, mas na época todo mundo falava, Manu virou blogueira e não sei o quê. Agora tá todo mundo, né? É porque hoje em dia, assim, rede social não é só blogueiragem, né? É muito para conectar mesmo o seu público, no caso, o seu paciente, o seu cliente, com o seu negócio, né? E as pessoas se conectam com pessoas. Exato. Então, se você ter só um Instagram ali da clínica, não é o mesmo, não surte o mesmo efeito de você estar ali aparecendo, seu rosto, falando direto com o seu paciente, né? Exato. Cria essa conexão muito maior. E rede social, hoje em dia, todo mundo compra muito por rede social, né? Então, o Brasil é o país que mais escuta podcast no mundo. Não sei se vocês sabiam desse dado, mas você está falando isso, eu estou lembrando. E cerca de mais de 70% das opções de compra passam pelos podcasts. Então, de alguma forma, influencia. Isso que você está falando é verdade. Assim, é como se fosse... As redes sociais viraram a nova novela das 8, né? E aí a gente tem que se adaptar. Por mais que nós três aqui sejamos da geração da internet de escada, a gente tem que se adaptar. A gente vai ter que ser a cara do nosso negócio mesmo. Isso. Tem o que fazer. Exato. Com relação a isso. Ô, Manu, e tem alguma... Assim, a gente tá falando de rede social, mas... dentro ali da clínica, tem alguma inovação nessa área da medicina que você adaptou que você usa na sua clínica, com relação a sistemas? Como que funciona isso? É tudo informatizado. Então, a gente usa um sistema próprio para a área de estética, que a gente gosta muito, eu já uso há alguns anos. E os programas todos da parte de gestão também são todas... É tudo informatizado mesmo. Você estava perguntando sobre os tratamentos. Eu ia perguntar isso. Eu vi que você tem a parte de tricologia também, né? Quais são os serviços que você oferece lá na sua clínica? Então, lá eu ofereço a parte de tricologia médica. Eu não faço os tratamentos de salão, tipo tratamento de haste. Sim. Porque eu gosto de separar as coisas, deixar lá só pra parte médica mesmo. Então, eu trato todas as alterações que a gente pode ter de couro cabeludo. Então, desde as alopécias não cicatriciais, a mais comum é a calvície, a alopecia androgenética, as outras tipo areata, e as alopécias cicatriciais também. A gente tem algumas formas de fazer os tratamentos. Então, todo tratamento envolve primeiro a abordagem com consulta médica, com dermatologista ou comigo, ou com a minha dermatoassistente. O tratamento, em geral, na grande 99% das vezes, é o tratamento clínico, que é a base. E a gente pode fazer alguns procedimentos em alguns casos, né? Não são todos os casos que têm indicação de fazer microagulhamento, por exemplo, do couro cabeludo. E dentre os procedimentos, a gente faz a mesoterapia, que é quando a gente faz aplicações no couro cabeludo com medicamento específico para tratar cada queda de cabelo, que são muitas. A gente pode fazer também o MMP, que é quando a gente usa um aparelhinho de tatuagem para fazer um microagulhamento e colocar um medicamento no couro cabeludo ao mesmo tempo. E a gente tem também a eletroporação, que é uma outra tecnologia que faz uma alteração de polarização da membrana das células, permite a permeação do ativo e fecha instantaneamente a membrana. Então, são formas diferentes de fazer a entrega dos medicamentos no couro cabeludo para potencializar os nossos resultados.
Não, eu vi os resultados lá, são impressionantes mesmo. Né? Mas não é porque eu sempre falo isso no Instagram. Vem a médica sempre antes do negócio. Não é procedimento que trata o cabelo, é o tratamento clínico. Então, o tratamento clínico é extremamente, isso de tudo na medicina, é extremamente importante. Então, não adianta, é porque eu vejo muita gente chegando, às vezes pacientes de primeira consulta, já fiz um monte de sessão de microagulhamento, não quero fazer mais porque não resolveu. Mas ele não estava fazendo tratamento clínico. Por isso que não resolveu. Sim. E a pessoa tem que ter uma certa disciplina também, né? Porque o que ela faz faz muita diferença. Né? Mas é tão simples, na grande maioria das vezes, que é fácil de fazer. É só o profissional certo, com o método certo. Exato. E assim, é relativamente simples. A gente estuda, a gente sabe o que funciona, sabe a dose certa, então... E hoje, qual que é a sua... Você tem uma persona definida, o seu paciente? É gente mais velha, mais nova? Qual que é o perfil? Então, hoje a maior parte de 30 a 40 anos, são mulheres de 30 a 40 anos. A gente tem um público masculino em crescimento, que a gente adora, inclusive. Os nossos pacientes meninos. Mas porque eles estão começando agora a se soltar um pouquinho mais. Sim. Já um conversa com o outro. Aí eles vão tratar o cabelo, aí eles perguntam de um botox. Aí a gente vai introduzindo. Eu gosto muito de usar meu marido de propaganda, que ele é engenheiro de obra. Tem nada a ver, né? Exato. E ele vai lá fazer botox, vai lá fazer limpeza de pele, faz ultrassom microfocado, faz estímulo de colágeno. Nossa, então meu sai de lá. sonho que o meu fizesse. Não, mas no início não foi fácil. Mas aí eu falei, Henrique, vou te dar um botox de presente. Depois, se você quiser, você volta pra fazer. De 4 em 4 meses ele tá lá, agendado. Nem olho, já olho na agenda e falo, uai, quem que é esse? Minha agenda, ele tá lá marcado. Liga lá e marca. E não fica sem fazer mais. Então é bom, então público masculino. Porque depois... é o gerenciamento, né, Manu? O gerenciamento do envelhecimento também masculino, gente. Exato, exatamente. E a nossa autoestima tá relacionada a tudo, né? Então a gente tá muito melhor no trabalho, a gente tá muito melhor com as nossas relações pessoais quando a gente tá bem. Perfeito. Né? Então eu acho que faz parte do nosso bem-estar cuidar de tudo. Também acho. A gente falou isso na segunda temporada, como que o autocuidado, ele acaba... melhorando a nossa autoestima, a nossa autoconfiança e necessariamente te tornando uma pessoa de alta performance. Exato. Porque se você não se sente bem com você mesmo, se você não está saudável, você não vai produzir. Então, você não vai ter uma performance, né? Então, a produtividade realmente está muito ligada a isso. Muito. Mas, desculpa, eu te interrompi. Você estava falando que são mulheres de 30 a 40 anos. 30 a 40 é a maior parte. Depois já vai para 50, 60... aí depois já fica mais empatado. As meninas menores que 30 e maiores de 60. E aí o público masculino agora que está crescendo. Está crescendo mais ou menos nessa faixa etária, 30, essas 40. mulheres que levam os maridos. Os maridos. São os maridos. E aí o marido vai falando pro amigo e assim vai, né? Exatamente. E os de público do capilar, eles se indicam, é muito bonitinho. Assim. Vários, fulano me mostrou a foto do antes e depois dele, eu adorei, eu quero começar a fazer. Aí vai, aí às vezes eles vão em encontro na recepção, eles perguntam, mas por que ele tá usando tal medicamento e eu tô usando tal? E vão perguntando. Então é legal, assim, é muito gostoso. Não, é legal mesmo, porque tem um preconceito bobo, né, Manu? Porque aí depois você vê os homens tudo mais velho aí fazendo aquelas cirurgias, porque não adianta, vai caindo. Aí não fez o gerenciamento, aí o negócio tem que ser pior, mas não é mais forte. Exatamente, é depois que tem que correr atrás do prejuízo. E fica horrível, né? Porque aí você tem que puxar, assim. Tem muita cirurgia que fica boa, assim, tem que escolher bem o profissional, bem a indicação, muitas vezes precisa de fazer um estímulo de colágeno antes de fazer a cirurgia. Tá bom. Então, às vezes, o cirurgião plástico até encaminha pra gente, que a gente tem algumas tecnologias que fazem esse estímulo para espessamento mesmo da pele, que às vezes a pele tá tão fininha que não vai aguentar a cirurgia. Assim, pacientes às vezes de 70, 75 anos. Então, faz esse estímulo de colágeno, esse espessamento de pele com a gente e volta para fazer a cirurgia. O resultado fica muito melhor. Entendi. Às vezes, a cirurgia, a gente às vezes não trata a fronte, por exemplo. Aí eles encaminham pra gente fazer um peeling mais forte, um peeling mais profundo de fenol, né? Que tá aí na mídia, na fronte. Que o fenol é maravilhoso, é muito seguro. Eu vejo aquilo ali, eu fico horrorizada. Não é um pós fácil, depende muito do perfil dos pacientes, mas tem um resultado, quando bem feito, espetacular. Claro. Espetacular. Então é muito seguro. Nossa, quando feito do jeito correto. É assustador, né? Assim, pra gente que pra quem. Exato. Mas é impactante, tudo, né? Assim, o jeito que a pele fica. E aí a gente viu esse caso recente aí, né? Mas conta a verdade, então, sobre o fenol, vai. O fenol já é usado há muito tempo, na medicina toda, então não é só na parte estética.
Em outras áreas, eles usam fenol para outras coisas. E ele é muito seguro quando bem feito. Então, é um ácido, mano? Ele é um ácido, isso. A gente usa em concentrações altas e faz uma misturinha para fazer a aplicação no rosto para conseguir aprofundar a penetração do ácido. E com isso, a gente tem um estímulo de colágeno até em derme. Então, a gente consegue tratar muito a ruga. Entendi. Então, aqueles pacientes que têm um fotoenvelhecimento, aquela pele apergaminhada, que tomou sol a vida inteira, para isso é espetacular. Para aquelas pessoas que também têm muita marca de acne também? Também, exatamente. Porque com essa misturinha a gente consegue aprofundar o ácido. Coisa que com outros a gente não consegue. Coisas que com laser a gente muitas vezes não consegue. Entendi. Então ele tem as suas grandes vantagens. Só que popularizou. As pessoas começaram a ver na internet como fazer, mas não é simples assim. Fazer um fenol no rosto inteiro exige hospitalização, a gente precisa sedar o paciente e ter monitorização. Ele tem risco de arritmia, ele não pode ser feito em consultório o full face, o rosto todo. Então, aí virou a bagunça que a gente tem visto hoje, assim. Aí a gente tá sofrendo as consequências. Eu acho que a rede social, ela tem, muita coisa positiva, mas isso é uma coisa que acaba, difunde tanto... E chegar a tanta gente que, por outro lado, tem que se ter um cuidado muito grande, né? Esse caso recente de uma pessoa que faleceu, né? Chegou a morrer por conta da aplicação do fenol. Se eu não me engano, eu não sei muito do caso, mas se não me engano, a profissional que aplicou, ela fez um curso na internet, algo assim. Exato, fez um curso na internet e a forma de aplicar, se não me engano, ela arranhou, né, exato, o rosto do paciente, que aumentou mais ainda a penetração, então aumenta a penetração e acaba que você não fica seguro. Nossa, gente, meu Deus. Então... E aí, assim, às vezes uma coisa, assim, boa para um procedimento estético, que a pessoa, né, tá ali, enfim, querendo... Mas tudo tem risco. A gente acha que as coisas são simples e não são. Uma simples toxina, simples eu tô falando botox, simples pra mim, né? Simples pra mim. É complexo. Falar, não, vou ali só fazer um botox. Gente, um botox você pode ficar com uma ptose, você pode ter queda da pálpebra. Imagina. Então, a gente pode ter assimetria de sorriso. E acontece, assim, acontece com todo mundo. Vai acontecer com o médico? Vai. Mas você tem que saber tratar. Perfeito. Então, todo procedimento tem risco. E não é nada simples. Uma paciente ontem me perguntou, eu estava acabando de fazer, acho que o retorno dela de alguma coisa, ela falou, doutor, eu vi, a minha cabeleireira falou de um rolinho que a gente compra no Mercado Livre para estimular o crescimento do cabelo. Eu falei, um rolinho? Deixa eu ver. Era um roller de microagulhamento, que você faz perfuração na pele. Nossa, Jesus. A pele é uma barreira íntegra. Se você faz as perfurações, você aumenta a chance de infecção, de penetração de qualquer coisa ali, de intoxicações, você pode ter penetração de coisas. Falei, gente... A cabeleireira indicando uma coisa que você compra no Mercado Livre. Que não tem. Nossa, gente, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Não, e assim, quando você fala, vai acontecer com o médico, vai. Mas é completamente diferente acontecer um erro, porque somos humanos e erramos. Mas você tem 6 anos de faculdade, mais, sei lá, 4 de especialização, de residência de alguma coisa. Para um profissional que foi num fim de semana e fez um curso. Não tem assim... Complicação vai acontecer. Então, as complicações são inerentes do procedimento. Erro, não né? é erro, exato. Tá então, bom. Pode acontecer sem você errar. Às vezes a pessoa tem uma alteração anatômica, acontece. Mas você tem que saber que pode acontecer. Né? Você tem que saber identificar. Exato. E você tem que saber tratar. Não sei quem que é mais corajoso, né? A pessoa que vai para fazer ou o profissional que faz. Mas é o desconhecimento. Quem não conhece, não tem medo. A gente morre de medo. Nossa. Médico morre de medo, porque a gente já viu tudo. Nossa. Então, a gente vê essas coisas. Então, na hora que a gente tem coisas no Instagram que eu olho e falo, meu Deus do céu, que pânico. Assim, eu já fiquei agoniada ali, com medo do que pode acontecer, do jeito que eles estão fazendo. Às vezes, vejo o povo fazendo uns fios de tração aqui, que fica aquele excesso de pele dobrado. Eu falo, nossa senhora. A gente morre de medo. É verdade. A ignorância é uma benção. É verdade. A gente estava falando isso outro dia. E assim, a gente fala muito dos riscos, né, de empreender, mas aí você está me falando que além do risco de ser uma empreendedora, você ainda tem esses riscos, né, porque, gente, é a vida da pessoa, né. Então, realmente, não dá para... É admirável, né? A medicina a medicina realmente é admirável. Mas esse a gente acha que sabe até lidar melhor. E é tudo muito relacionado à relação médico-paciente.
Então, se você tem um bom vínculo, se você explicou tudo direitinho, o paciente entende. Uhum. E ele não vai achar ruim. Assim, lógico, não é legal ter complicações. A gente pode ter complicações até o máximo que está descrito na literatura. Então, um procedimento X, ele tem na literatura que acontece em 0,5% dos casos uma complicação, eu tenho direito, digamos, de ter esse tanto. Não pode aumentar, porque se está aumentando, eu estou com alguma coisa errada. Eu estou com a técnica errada, eu estou fazendo alguma coisa errada que está aumentando as minhas complicações. Sim. Mas o jeito que o paciente lida com isso é muito diferente. Claro, tem um alinhamento de expectativa antes também, você explica. Exato. Assim, ele não acha, ele não acha ruim, assim, ele acha que é normal, fala, não, tá bom, a gente vai resolver e acabou. E Sim. fica bem e ainda volta pra fazer de novo. Então é bom. Claro. Boa. Outra coisa que a gente queria saber. Você até falou um pouquinho que você não aprendeu, vocês não aprendem na faculdade de medicina nada, né? Nem... Nada não, né? Aprende muito. Não, nada sobre empreendedorismo. Nada sobre administrar uma empresa, né? Nada sobre o empreendedorismo. O que você acha que mais despertou? Assim, qual a habilidade que você mais teve que desenvolver? Teve alguma habilidade Muitas. que você acha essencial, assim? Qual que foi mais? Pode falar de todas que você achar também. Mas a parte de empresarial, eu ainda acho muito difícil. Assim, não é uma coisa... A gente sempre pensa... Eu falo que a melhor parte do meu dia é quando eu estou sendo dermato. Porque de manhã eu chego, aí tem as pendências todas, tem aquele tanto de conta, aquele tanto de boleto. Aí você tem que ver se as meninas estão fazendo tudo direitinho. Tem a gerente que olha tudo, mas eu quero olhar também. Eu quero saber o que está acontecendo. No final do dia, elas já conferiram tudo, mas eu vou e confiro de novo. Então, é cansativo, né? É cansativo, verdade. Mas eu acho que a parte de liderança é que eu tenho mais dificuldade. Gestão de pessoas, né? Gestão de pessoas é difícil mesmo. É a nossa maior dificuldade. E você tem uma equipe relativamente grande ali, né? Nossa, E de manter todo mundo entusiasmado, de deixar, né? Todo mundo motivado, pessoas, unido, né? sem competição, né? Porque são funções diferentes, elas têm remunerações diferentes. Então, é difícil de você... Essa parte eu acho que E assim, independentemente também das funções... cada pessoa é de um jeito, então você tem que saber lidar com todo mundo ali, de fato. Pra mim, assim, gerir as pessoas sempre será o mais difícil. Porque são muitas variáveis, né, que você tem ali. Então, isso realmente é um desafio grande. E que a gente não aprende em faculdade, não. Não tem jeito. A gente estava falando sobre vida, isso. Né? Então, não tem nada... a gente está falando, a faculdade de medicina não ensina, mas a faculdade de administração também não ensina. O MBA que eu fiz não me ensinou. Então, essa parte de educação continuada, eu vejo muito as mentorias, né? Pegando essa ineficiência mesmo de empreendedores que deram certo, que conseguiram fazer os seus negócios crescerem, de mostrar pra gente, aqui você vai errar menos... Aqui você vai acertar mais. Quais são as coisas que realmente você precisa conferir? O que o dono tem que estar de olho? Qual que é a estratégia que realmente você não pode deixar? Eu acho que as mentorias estão entrando muito nisso. Manu, pensando aí nas futuras médicas, né, que querem abrir seu negócio, que querem empreender também, assim como você, o que você daria de dica, de orientação para quem tem esse sonho de... fazer da medicina também o seu negócio, abrir sua própria clínica? O que você pode falar aí para essas pessoas? Então, primeiro, a formação, eu acho que é a base de tudo. Então, estuda muito, faça uma faculdade boa, faça uma residência boa, porque isso é a base, assim, a gente não adianta nada você saber tudo de gestão se você não sabe de medicina, né? Sim. Se os seus pacientes não vão ser tratados, você não vai conseguir resolver o problema que eles te trouxeram. Então, acho que é a base de tudo. Depois, eu acho que é trabalhar muito. Então, acho que foi muito bom ter tido 7 empregos. Eu ia em 4 todos os dias. E aí, você vê o que você quer. Você aprende a lidar com pacientes. Você aprende a ter muitos pacientes. Cuida do paciente. Eu acho que isso também faz muita diferença. Justamente pelo vínculo ali, a relação médico-paciente é a base de tudo. E aí, depois, ir começando devagarinho. Mas sempre, assim, faça um curso de gestão, de clínica. Hoje, a gente tem vários. Tem... MBA disso, então acho que isso é muito válido pra gente começar direitinho, assim, pedir ajuda de profissionais que saibam o que eles estão fazendo, então pegar uma empresa de contabilidade especializada em saúde,
você não fazer coisa errada e não ter dor de cabeça depois. Imagina, depois de uns anos, ter que refazer, ser multado, né? Isso acontece com frequência. Vai fazer a vigilância, contrate alguém, peça ajuda. Porque quando a gente tá no início, a gente também não tá ganhando muito bem. Então, você fica com medo. Nossa, eu vou investir nisso agora, mas vale a pena. Vale a pena demais, porque aí você faz as coisas certas e aí você não tem dor de cabeça. E aí o negócio vai crescendo e em 1 minuto cresce muito rápido. Assim, contando com a ajuda de bons profissionais, como você falou, né? E se aprofundando também, né? Não só na parte técnica do seu negócio, mas também nessa parte de gestão. É claro que você não vai desfocar ali da medicina, né? Como você falou, né? O que você gosta mesmo é quando você está ali e faz todo sentido, né? Até por isso que você tem a clínica. Mas também ter um pouquinho de conhecimento nessa parte. Até pra gente saber se está sendo feito direito. Né? Sim. Então, assim, se a gente não tem noção... O empreendedor, o empreendedor não tem jeito, gente. Ele tem que saber mesmo, ele tem... E uma convidada nossa falou assim, a operação também te faz ser estratégica. Então, acaba que um olhinho ali numa operação, numa conta que paga, num procedimento, num negócio, você acaba tendo essa estratégia, né? De saber para onde que o seu negócio vai também. Sim, a gente vai sentindo. Vai sentindo, é o olho do dono que engorda o boi mesmo, né? Total. Isso é a maior verdade. Eu tava pensando nisso outro dia. Eu falei, é exatamente isso. Não adianta. O pessoal você querer abrir a clínica e também deixa lá e... vou trabalhar 3 horas por dia, uai. Aí você não sabe o que tá acontecendo. Exatamente. Não tem jeito. Ninguém vai trabalhar pra você. Manu, a gente tá chegando no finalzinho. Adorei. Passou que dó. rápido. Passou muito rápido. A gente quer que você dê a sua dica do livro. E que depois ótimo. você fale pra gente da música. A gente sempre lembra que a gente tem a nossa playlist no Spotify. Então, todas as nossas convidadas dão a dica da música. A gente coloca lá na playlist pra todo mundo poder escutar depois. Então, que bom. Qual que é a dica do livro? Então, do livro, eu pensei até em outro com a nossa conversa, mas eu vou sugerir o Essencialismo. Pode sugerir 2. Eu tô tentando lembrar um desses de dica de como liderar pessoas. Eu esqueci o nome dele, depois eu mando. Mas o Essencialismo é ótimo. O Essencialismo é ótimo. Eu acabei de ler também, é bem... Ele eu acho que é muito bom, porque a gente também preocupa demais com muitas coisas que, no final das contas, não vão ser importantes, assim. É a história da gente tem que saber como otimizar esse processo inteiro, gerenciar tudo, mas o que vale a pena mesmo você ficar de olho, né? Sim. Porque você não vai dar conta de tudo sempre. É isso. Então, acho que foi uma boa. E música, como eu falei pra vocês, sou zero da música. Tem que pensar. E aí, depois eu mando. Não faço Tá. Não, tá bom. É que eu também não sou muito de... A gente tava conversando sobre isso, né? Eu gosto de escutar música mais pra correr. Mas eu realmente, no carro, eu venho escutando podcast. Então, eu também não sou tão, assim, de música. Das músicas. Mas alguma do hairstyle. Vou... Tá bom. Você manda pra gente, pra gente colocar, né? Na playlist. gente. Eu vou colocar a playlist lá no consultório, inclusive. Eba! A gente tem as nossas playlists de lá. Boa. Aí ficamos variando. E a gente vai lá tomar um café com você também. Por favor, estão convidados. Essa pele maravilhosa aí, gente. É a melhor propaganda. Você é a melhor propaganda mesmo da sua Muito clínica. obrigada. Tá de parabéns, Tem que Manu. ser. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês, Adorou a queridos. conversa. Adorei. Foi ótimo. E a gente ainda vai ter outras temporadas aqui em BH e a gente espera te receber de novo. Combinadíssimo. Tá bom? Perfeito. Muito Obrigada. obrigada. Gente, é isso. A gente vai colocar aqui embaixo todas as redes sociais da Manu. Quem for aqui de BH, vai lá na clínica dela. E a gente se vê no próximo episódio. Encaminhe esse episódio para alguém que você gosta, que faça sentido essa reflexão, para alguém que está pensando em empreender, para alguém que é médico e também está passando pelos mesmos desafios. Até o próximo. Tchau.